Olá. Nesta nossa conversa de hoje, a gente vai explorar um trecho assim bem intenso e cheio de simbolismo das Escrituras, né? As 7 trombetas do Apocalipse. A gente está usando como base um material de estudo bíblico, a lição 3, que ajuda a guiar por essa sequência toda de eventos. Exato, é uma parte bem marcante do Apocalipse. E para situar um pouco, né? No Apocalipse, isso vem depois da abertura dos 7 selos. As trombetas, elas iniciam uma nova fase, tipo, com juízos divinos que vão ficando mais fortes. Sim, e trombetas na Bíblia sempre têm aquele peso, né? São alertas, anúncios importantes, chamados para a guerra. Isso. E o nosso objetivo aqui, seguindo a linha do material, é tentar entender como essas trombetas funcionam. A ideia é que são anúncios progressivos, sabe? Juízos que servem de advertência sobre o pecado, um chamado para o arrependimento. Aham. E que vão escalando até chegar no anúncio final do reino de Deus. Exatamente. Ok. Então vamos desembrulhar isso. É uma sequência de eventos bem impactante, lá nos capítulos 8, 9 e 11 do Apocalipse. Muita imagem forte. Vamos começar com as 4 primeiras. O material aponta um padrão, né? Elas atingem 1/3 da criação. Uma de cada vez, assim. Isso, o padrão do 1/3 é bem claro no começo. A primeira trombeta, lá em Apocalipse 8, versículo 7, descreve saraiva e fogo misturados com sangue. E isso cai na terra. A consequência, queimam 1/3 das árvores e toda a erva verde, ou seja, atinge a base da vida na terra, né? Nossa, que imagem! Saraiva e fogo com sangue. É pesado. Muito. E o estudo até conecta isso com a praga da saraiva lá no Egito, né? Em Êxodo. Tem uma semelhança. Faz sentido. Sinaliza algo sério acontecendo. Com certeza. E a sequência continua nessa linha de impacto na natureza. A segunda trombeta, logo depois, versículos 8 e 9, fala de algo como um grande monte ardendo em fogo que é lançado no mar. No mar agora. Isso, e o resultado é drástico. 1/3 do mar vira sangue, 1/3 da vida marinha morre e 1/3 dos navios é destruído. Uau! Aí afeta a vida marinha e até a economia, né? Comércio, tudo. Exatamente. E, de novo, o material lembra da praga do Egito, quando o Nilo virou sangue. Aquele paralelo é recorrente. Entendi. O impacto vai aumentando. Terra, depois mar. E a terceira? O material diz que ela tem um nome bem peculiar. Ah, sim. Aqui fica bem interessante. A terceira trompeta, nos versículos 10 e 11, fala de uma grande estrela ardendo como uma tocha que cai do céu. Uma estrela cadente. Isso. E ela atinge 1/3 dos rios e das fontes de água doce. O nome dela é absinto. Absinto. E o efeito é esse mesmo. Torna as águas amargas, como a planta absinto, intragáveis, e muita gente morre por beber essa água. O alvo agora é a água potável. Que coisa. O nome já diz tudo, né? Amargura, juízo. Exato. E o estudo lembra que a água amarga já aparecia no Antigo Testamento como sinal de provação ou castigo. Interessante essa progressão. Terra, mar, águas doces. Parece ter uma lógica, né? Afetando as bases da vida. Sim, cobre os domínios essenciais. E a 4ª trombeta, no versículo 12, leva isso para os céus. Ah, como assim? Ela fere 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas. O resultado é que a luz diminui em 1/3, tanto de dia quanto de noite. Mexe com ciclos naturais, né? Dia, noite, estações. Totalmente. E é logo depois dessa 4ª trombeta que vem aquele anúncio dramático, né? No versículo 13. Uma águia ou um anjo voando e gritando: ai, 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 para os habitantes da terra. Os 3 ais, indicando que o pior ainda está por vir, certo? Exatamente. Os ais marcam uma intensificação e uma mudança de foco. As 4 primeiras trombetas mexeram muito com a criação, com o ambiente. Os 3 ais, que são as trombetas 5, 6 e 7, vão trazer aflições mais diretas sobre a humanidade. Mais terríveis mesmo. E aquela questão do 1/3. Então, o que é fascinante aqui é essa natureza parcial. Esse 1/3, o estudo interpreta como um caráter de advertência. Tipo, é um juízo sério, mas ainda não é o fim total. Deixa espaço para uma resposta, né? Para arrependimento.
Entendi, é uma advertência que vai escalando. Mas com os ais, o tom parece mudar bastante. Vamos para a quinta trombeta, então. O primeiro ai, Apocalipse 9, né? A descrição nossa. Essa parte é bem gráfica. Começa com uma estrela que caiu do céu. O material interpreta como um anjo caído, né? Que recebe a chave do poço do abismo. O abismo. Isso. Ele abre o poço, sobe uma fumaça densa que escurece tudo, sol, ar. E dessa fumaça saem gafanhotos. Mas não gafanhotos comuns, pelo que eu lembro. Não mesmo. A descrição é muito bizarra e aterradora. Parecem cavalos de guerra. Têm rostos tipo humanos, cabelos compridos como de mulher, dentes de leão, couraças e caudas com ferrões de escorpião. Nossa Senhora, que mistura. É uma das partes mais marcantes mesmo. E o que eles fazem? A missão deles é bem específica, atormentar. Eles não podem matar, só atormentar por 5 meses. E só quem não tem o selo de Deus na testa. Ah, tem essa distinção. Sim, e o tormento é comparado à picada de escorpião. Tão ruim que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. É um sofrimento extremo. Desespero total, então. Total. E essas criaturas têm um líder, um rei. O nome dele é Abaddon em hebraico, Apollyon em grego, os dois significam destruidor. É um juízo que vem claramente de uma fonte sobrenatural, demoníaca. E essa limitação de tempo, 5 meses, e a proibição de matar. O material sugere alguma coisa sobre isso? Porque assim... Olha, o material não entra num detalhe teológico específico para os 5 meses, mas reforça que ainda é um juízo limitado, não é a destruição final. O foco é na intensidade do tormento como uma forma extrema de aflição, talvez para abalar as pessoas de um jeito diferente do que a destruição ecológica fez antes, entende? Uhum. E essa coisa de não poder morrer só aumenta o desespero, né? A impotência. É um sinal bem forte. Faz sentido. Dentro da escalada. Ok. Aí vem a sexta trombeta, o segundo ai. O que acontece nela? Tá lá no fim do capítulo 9, né? Isso, versículos 13 a 21. Depois da quinta ouve-se uma voz vindo do altar de ouro que está diante de Deus. E essa voz manda soltar 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. O Eufrates. De novo esse rio. É um ponto geográfico histórico muito importante na Bíblia, né? Sempre ligado a impérios, fronteiras. A menção não deve ser à toa. Com certeza não. O Eufrates tem um peso simbólico grande. E a soltura desses anjos libera, olha só, um exército de cavaleiros. 200 milhões. 200 milhões. É um número absurdo. Hiperbólico, né? Claramente para indicar uma escala massiva. E a ação deles é direta, matar 1/3 da humanidade. Matar mesmo agora, não só atormentar. Matar. E os meios são descritos como fogo, fumaça, enxofre, saindo da boca dos cavalos. E as caudas deles também têm poder, tipo serpentes que ferem. É uma mortandade numa escala nunca vista antes nas trombetas. E isso levanta uma questão importante, que o próprio texto responde em seguida nos versículos 20 e 21. Qual a reação do pessoal que sobrou? Os outros 2/3 da humanidade. Ah, sim. E essa é uma parte-chave que o material destaca bastante, né? Mesmo depois disso tudo, dessa mortandade toda, a resposta é nada. Exato. O texto diz claro: os sobreviventes não se arrependeram. Continuaram adorando ídolos, demônios, e não se arrependeram dos assassinatos, feitiçarias, imoralidade e roubos. É isso que o estudo sublinha. É chocante. Apresenta como uma prova da teimosia humana, da dureza do coração. Mesmo diante do caos, da morte em massa, não há mudança. O texto até faz um paralelo com o que Deus fala em Amós capítulo 4, sabe? Onde ele lista várias desgraças que mandou para Israel. Fome, seca, peste, guerra, e a cada uma conclui, mas vocês não voltaram para mim. Nossa, é verdade. Parece mostrar essa ironia trágica, né? Que a pressão mesmo extrema não garante a conversão. Às vezes até endurece mais. Essa constatação sobre a falta de arrependimento é bem sombria, mas a história não para aí, né? Antes da 7ª trombeta, tem uma pausa. O material chama de interlúdio.
capítulo 10 e parte do 11. Isso mesmo. É como se a sequência de juízos parasse para mostrar outra coisa que Deus está fazendo. Tem duas cenas principais aí. Primeiro, um anjo poderoso desce do céu, com um pé no mar, outro na terra, segurando um livrinho aberto. João, o vidente, tem que pegar o livrinho e comer. Comer o livro. E diz que na boca era doce como mel receber a palavra de Deus, mas no estômago ficou amargo as dificuldades de anunciar essa palavra. Lembra muito o profeta Ezequiel, que teve uma experiência parecida. Entendi. E a outra cena? A outra é sobre as duas testemunhas. Elas profetizam em Jerusalém, por um tempo determinado, fazem sinais, aí são mortas pelos inimigos, ficam expostas, mas depois de 3 dias e meio, ressuscitam e sobem para o céu para todo mundo ver. Uau! E qual o sentido dessa pausa toda, desse interlúdio segundo o material? Para que isso antes da trombeta final? O material interpreta como um jeito de enfatizar o seguinte: mesmo no meio do caos dos juízos, a palavra de Deus continua sendo dita, o testemunho fiel continua acontecendo. Ah, entendi. Comer o livro é sobre receber e ter a responsabilidade de passar a mensagem, mesmo que seja difícil. E as duas testemunhas mostram que o testemunho profético resiste, mesmo que pareça derrotado, Deus o confirma no final. Funciona como um lembrete de que o chamado ao arrependimento continua e Deus ainda está agindo, sabe? Prepara o terreno para o clímax. Entendi. É uma mensagem de persistência da palavra no meio do caos. Ok. Então, depois de tanta destruição e da teimosia humana, o que vem na sétima trombeta? É mais desgraça? Olha, a sétima trombeta, lá em Apocalipse 11, versículos 15 a 19, é o terceiro ai, mas ela é diferente. Ela não anuncia uma nova praga física, um desastre. Não. Então, o que ela anuncia? O som dela desencadeia uma proclamação no céu, uma declaração gigantesca. Ah, aquela parte famosa. O versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso. Exatamente, esse é o ponto central da sétima trombeta, como o estudo interpreta. É o anúncio oficial, celestial, da vitória final de Deus. Não que tudo tenha acabado na Terra naquele instante, mas é um ponto de virada. É a declaração de que, no fim das contas, a soberania é de Cristo sobre tudo e todos. Entendi. É uma declaração de posse, digamos assim. Isso! E o resto da passagem mostra a reação. No céu. Os 24 anciãos adorando, reconhecendo que Deus tomou o poder e começou a reinar. E aí se anuncia o tempo do juízo final. Julgar os mortos, recompensar os servos de Deus e destruir os que destroem a terra. E tem a visão da Arca da Aliança no céu, né? Sim. A cena termina com o santuário de Deus se abrindo no céu e a Arca da Aliança aparecendo. A arca era o símbolo máximo da presença e da fidelidade de Deus com o povo dele no Antigo Testamento. Vê-la ali, nesse momento, reforça que as promessas de Deus são firmes, que o plano dele vai se cumprir. E essa proclamação do reino eterno faz eco com as profecias de lá de Daniel, dos Salmos. Então a sétima trombeta é mais sobre um anúncio de vitória do que sobre um juízo direto. Exato. Segundo o material, essa é a grande virada. Depois de 6 sons de juízo crescente, o sétimo é um som de resolução. A soberania de Deus é declarada. É o clímax que aponta para a solução final, que vai ser detalhada depois no Apocalipse. Nossa, que jornada intensa mesmo. A gente começou com juízos que abalaram a natureza toda, terra, mar, rios, céus. Depois passou por aqueles tormentos horríveis, a guerra em escala massiva. E termina não com mais destruição direta, mas com essa proclamação no céu. O reino de Deus chegou. A linha do material que a gente viu foi essa. Os eventos são avisos, mas a resposta humana descrita foi de recusa, né? Sim, essa é a leitura que o estudo faz. As 6 primeiras trombetas mostram as consequências do pecado, da rebelião, a justiça de Deus. Mas a sétima trombeta muda o tom para a esperança final. O foco vai para a vitória de Deus, para o reino de Cristo que se estabelece. Então conecta o juízo com a promessa de redenção e restauração para quem está com Deus.
Mesmo com descrições tão pesadas, o ponto alto das trombetas é esse anúncio de triunfo e esperança. E fica a reflexão para a gente, né? Pensando nisso que o texto fala sobre a falta de arrependimento mesmo em situações extremas, que perguntas isso levanta sobre como nós, seres humanos, reagimos à crise, sobre nossas escolhas, sobre como a gente percebe ou não a ação divina? Pois é. É algo para se pensar, independente da interpretação que cada um dá para esses eventos tão fortes do Apocalipse. Fica aí a reflexão.